Ele trabalhava o onde... Ele trabalhava o onde propósito, esse é o destino, e aí esse destino ele é um pouco mais filosófico, mas era também Samaria, eu tenho que passar em Samaria. Mas ele também dizia assim, vocês não podem estar atentos comigo agora. Então, agora, nesse carro aqui, esse é o nosso onde. Se eu não tiver certeza de mais nenhum onde, então fica com esse aqui. Até você ter claro qual é o seu próximo onde, ele é o seu agora. Esse é e eu ensinava isso muito para os nossos filhos. Não seja visitante nem transeunte em lugar nenhum. Seja morador do lugar onde você é na próxima hora. Porque pode ser que você nunca mais vai sair dali. Então não seja peregrino. Ou seja, seja o habitante inteiro de cada ponto do seu caminho. Por isso que Jeremias usa uma expressão interessante que Deus falou para Jeremias. Porque como Jeremias tinha um problema muito grave com lembrança, Jeremias era um homem que estava sempre sendo traído pela lembrança. Então ele não tinha dificuldade, ele não tinha amnésia. O problema dele é que ele não tinha amnésia. Mas ele tinha um problema grave de dispersão. Então ele podia se confundir com a sua própria história. E é isso que foi acontecendo lá no fim da vida dele. O Senhor me traiu, o Senhor foi um rio de águas passageiras. Então o rio estava lá, estava, as águas estavam lá, estava. A história aconteceu, foi real, foi, mas não fez muito sentido. Então foi efêmero. Tá vendo como é que ele tem um problema de uma coisa efêmera, uma coisa que ele não sabe direito o verdadeiro sentido daquilo, é meio uma neblina. E Deus então fala uma coisa interessante para Jeremias, que depois ele repete. Deus fala assim, Jeremias, coloca estacas no seu caminho. Então já que você não tem dificuldade de andar, marca a sua trajetória com estacas. O que são as estacas? São o seu lugar, hora. Entendeu, né? Então, como eu não tenho dificuldade de caminhar, marca essa hora. Aqui agora é o seu onde. Encontre alguns ondes na sua vida, mesmo que você seja uma pessoa acostumada e livre para estar em qualquer lugar. E aí você vai ter o desafio... Ser intencional e intenso. Exatamente. E aí, tá vendo como é que aí o que o Jeremias faz? No meu universo de lembranças, eu preciso buscar o que agora as minhas memórias. Essas memórias não eram de um endereço físico, era daquela hora específica que ele registrou. Então eu tenho o meu onde registro, que é o que conta a minha história. E Deus tinha falado isso para ele, coloca marcos na sua caminhada. Entendeu que um poste é um onde? Então, tá vendo? Então você tem. Então eu vou te falar uma coisa. A Alana tem um número que, se você tem um acidente aqui agora, você tem que andar até o próximo poste, porque no poste tem uma placa falando a localidade onde você está e a polícia vai te encontrar. Então eu vou te dar um segredo, por exemplo, eu vou te dar um testemunho da minha vida, para ajudar a exemplificar isso. Para mim é essencial o onde, tá bom? Então vou usar o caso de Goiânia, vou te contar o que acontece lá em Goiânia. Então estou lá em Goiânia, eu tenho certeza de que é o onde, estou lá trabalhando, estou trabalhando agora, não agora, né? Mas eu venho trabalhando já há 20 anos um onde Brasília, que também explica o onde Goiânia, enfim. Aí dentro do meu onde Goiânia, eu tenho um onde. Eu pego o carro e ando 10 quilômetros. E às vezes eu faço isso 2, 3 vezes por semana, mais cedo, e eu vou lá no meu onde, memória, conversar algumas conversas que eu tive naquele lugar. Jesus fazia isso. Então Jesus tinha o onde Jerusalém? Eu entendi. Jesus tinha o onde Jerusalém? Não tinha caminhadas de oração? Não, e às vezes a minha caminhada. Vou lá, pego o carro, vou lá sozinho, vou na estrada lá num lugar específico onde eu converso comigo mesmo e com Deus. Jesus não tinha o Monte das Oliveiras? Então Jesus tinha um onde dentro do onde. Então você tem esses onde seu colocar. Em qualquer lugar que eu vou, eu procuro um onde. Ok, mas não são ondes que talvez ainda não existam.
Exatamente. Você está profetizando Pronto. algo, crendo que alguma coisa Exatamente. vai acontecer ali. E aí Jesus começa a oração, ensina a gente a orar, definindo primeiro o quê? Onde? Vai orar? Vai para o seu onde? Então eu preciso encontrar o meu onde, aquele lugar. E aí não é um lugar de solidão. E aí por que muita gente se atrapalha? Porque o Jeremias foi para o seu onde solitário. E não é solitário, é solitude, onde você conversa com você mesmo e com Deus a respeito das pessoas. Então nesse onde eu tenho que conversar a respeito das pessoas. Senão ele é solitário, senão ele é deprimente. O Elias foi para um onde solitário. E Deus foi lá conversar com ele sobre as pessoas para ser solitude. Elias, eu e você precisamos conversar sobre pessoas. Então tem um onde. Nesse onde, quando Jesus ia para o seu onde, lá no Monte das Oliveiras, ele ia para falar dele, deprimido? Não, eu estou aqui para orar por quem? Por aqueles que vão crer em mim. Então quando eu vou buscar esse onde, é para minha vida fazer sentido para as pessoas para quem eu vou oferecer aquilo. Por isso que não pode ser meu. Esse seu lugar onde, de profunda intimidade, você não use a palavra eu, nem meu. Nesse seu onde mais profundo, você só fala nosso. Pai nosso, pão nosso. Aí a tentação nossa, pão nosso, luta nossa, tudo é nosso. Mas então existe essa possibilidade de você ter um onde, e esse onde não seja um onde definitivo, mas cada onde seja um onde. Em cada onde, Tem isso, que deixar uma marca, uma isso. estaca que você Tá vendo? sabe. Então, onde está a sua estaca aqui no Japão? Mesmo que ele não... Você não tem dificuldade. Então, como eu nunca tive dificuldade qualquer onde, em cada lugar eu tinha que fazer o quê? Uma estaca. Eu estou voltando aqui no Japão pro meu onde de 20 anos atrás. Quando eu vim aqui há 20 anos atrás, eu pus aqui o quê? Uma estaca. Por isso eu não estou vindo aqui por causa de uma agenda. Se eu não tivesse um lugar de fé aqui no Japão, nesse momento da minha vida, eu não teria vindo aqui cumprir uma agenda. Eu não estou aqui por causa de uma agenda, nem pela necessidade de quem me convidou. Tudo isso só está fazendo sentido porque um dia eu vim aqui e encontrei aqui um lugar de fé. Ainda que eu tenha passado aqui só 50 dias. Mas colocou uma estaca. Finquei uma estaca. Você tem memória. Senão, você tem um álbum de lembranças. E é interessante porque quando Jesus fala desse onde, esse onde está sempre associado a um quem. Você está ali por causa de um quem. Por isso você não pode ir para esse onde por causa de você mesmo. Porque senão aí é autoflagelação, é autocomiseração. Aí esse lugar onde você fala de você, você não vai encontrar seu pai lá, você vai encontrar Satanás em pessoa. Você não vai nem conversar com o demônio, não. Você vai conversar com Lúcifer. Porque é Jesus no deserto, está na Bíblia. Quando Jesus tinha tudo para ficar sozinho, ruminando o seu próprio problema, quem veio conversar com ele? Satanás em pessoa. Não foi nem um demônio. Tem a ver com fome e sede, né? Hã? As existenciais tem a ver com fome e sede. Fome e sede. É forte isso. Então, quando você está lá aí é morte. Esse lugar te mata. Esse lugar faz você se desesperar da vida. Elias, Jesus. Eu tenho uma coisa assim, que cada dia que eu me descubro quem, eu vejo que eu não sou aquela pessoa de ficar presa em um lugar só. É. Eu sempre fui assim. Então eu acho que, tipo, como Japão, eu sinto plenamente que Japão já chegou o tempo. Isso. Entende? Só que eu tenho muito medo, que eu não sei se é a palavra certa. Da sua virtude está trabalhando contra você. É. De não ser uma ida, ser uma fuga, porque você tem facilidade para isso.
É exato por isso que eu falei. Esse é meu temor, sabe? De eu estar fazendo algo que não seja Isso. pelo propósito, mas pelo meu eu. Por isso que Jesus, o que Deus ensinou Só que para eu tenho Abraão? convicção de que o meu onde já foi aqui, minha estada É, já tá beleza. ficada, já foi. Já Mas aí deu. o que Jesus falou? O que Deus ensinou para Abraão lá nos tempos de Abraão e Isaac? Então fura aqui um poço. Mesmo que aquilo não seja o seu lugar definitivo, você tem que ir lá e furar um poço. O poço era uma estaca. Então você tem que ter clareza de uma marca, senão você vai virar um peregrino, um andarilho, e não um caminhante. Se você não tiver marcas, não é caminho, é andança. Sabe que assim, porque desde quando a Nossa, gente... peraí, mas só um minuto. Você é tão profundo que quem vai beber no poço de Jacó depois é a mulher samaritana. Tá vendo? Tá vendo? Quantas horas durou aquele poço de Jacó? Que loucura isso. E Jesus volta lá para encontrar um quem no onde? Isso é muito forte, rapaz. Isso é muito forte. Jesus vai lá naquele onde momentâneo. Então não existe onde momentâneo, existe onde eterno. Então eu tenho que abrir um poço de eternidade no meu momento. Então existe o onde é sempre. A Flávia é isso pra você? É. O onde é onde a eternidade. Ela veio no... O onde é onde Acho que a Flávia você veio encontrou a realmente pra eternidade. algo profético, sabe? Assim. Então isso pode ser uma cidade onde você vai viver lá pro resto da sua vida, seus ossos vão ser colocados lá. Ou pode ser um poço que você cavou num dia. Mas você tem um onde? Você tem todas as suas referências de onde, porque senão você está perdido. Você não sabe para onde vai. E aí você deixou uma geração de perdidos, porque você não deixou nenhuma estaca. Jesus sabia exatamente onde encontrar a mulher samaritana. No poço que o Jacó cavou. Rapaz. O poço é um estaca. É uma A estaca. estaca, nesse caso, aponta por quê? Fala assim, só batendo mais a estaca ainda nas questões. E tá vendo? Por isso que antes de falar de estender a tenda, aumentar ministério, firma bem as tuas estacas. O que significa uma estaca? Que você tem uma definição clara de onde, ainda que aquilo represente um onde ora. E aí, senão você é um andarilho, um peregrino, você não é um caminhante. Senão você está andando numa estrada que não é caminho. O jeito mais fácil de você ficar perdido é você estar numa estrada que não é caminho. Porque nem toda estrada é caminho. É a questão da estaca. Aí, a estaca. Vai falar assim, no caso ela é o quê? A estaca era o poço. Você tem uma clareza que você encontrou uma expressão de Deus na sua vida naquela hora. Esse é o seu A onde. realidade hoje seria o quê? Oi? A realidade de hoje seria o quê? Se você pudesse dar um exemplo. Para mim, vou te dar um exemplo prático. A nossa relação, o nosso encontro. Não é o que eu estou fazendo. Esse encontro aqui. O vínculo que se estabelece para a vida. Por isso que eu estou conversando algumas coisas com você, que alguém pode falar assim, gente, mas eles estão aqui algumas horas, nem se conhece direito, me parece que é muita presunção conversar de umas coisas e entrar nos assuntos assim que... Será que eu não tinha que ter mais cautela? Zero. Zero. Mas isso eu já tinha Por quê? certeza que ia acontecer. Porque eu estou vendo cheiro de água, é só eu furar que eu sei que eu vou encontrar água. E com o tempo você vai melhorando essa sensibilidade. Você olha assim, ó, e Deus vai te dar a revelação. Deus fala assim, não é o quê? É ali. Vai ali e fura que você vai encontrar água. Cara, sabe o que é forte? Eu vou até ver se é isso mesmo. Eu lembrei que o texto que fala em Isaías sobre isso é de uma mãe estéril que não tem filho. Exato. Então olhando pra Jerusalém, ela não gerou filhos. Que coisa de louco. É, tá vendo? Então, com o tempo, você aprende a andar com o Espírito Santo, aí quando você chega, você olha assim, você está sempre procurando o quê? Um onde? Fura um poço. E é isso
você pode morrer, porque é sua família. E é isso que, tipo, isso é uma coisa que sempre foi eu. É. Só que aí, chegou aqui, no Japão, eu vi que esse onde se estendeu demais. Por quê? Isso. Porque eu tenho, se você sabe quando você tem assim, cara, por exemplo, né? Hoje, nós chegamos em Kiyokugawa, hoje nós estamos 5 províncias, né? Mas não os onde, não pelo que nós fizemos, mas os onde que a gente entendeu que precisava ficar uma estaca, e eu tenho certeza que essas estacas estão muito bem fincadas. Mas, no meu coração ainda, sabe quando você deita e põe a cabeça no travesseiro e você tem vários ondes na cabeça que você gostaria de estar? Beleza. E você vai ter tanto mais segurança sobre isso quando você perceber que essas estacas efetivamente estão bem fincadas. De novo, eu vou falar uma coisa aqui que pode soar até meio presunçosa, mas eu estou seguro de que eu estou falando. As estacas de vocês, elas estão precisando só bater um pouquinho mais. Porque elas estão fincadas, mas elas ainda estão assim no limite do intuitivo. Elas estão fincadas assim para aguentar o que vier pela frente, mas elas ainda não estão fincadas dentro de uma consciência clara de propósito. Elas estão bem fincadas porque são boas e foram fincadas num terreno bom, mas elas ainda não estão demarcando, entendeu, né? Ainda não está claro o caminho que elas estão demarcando. Então essa definição de direção precisa ficar mais clara. Esse é o seu grande desafio agora nos próximos meses da sua vida. Ajudar todos os que andam com você a entender que isso não é uma situação, isso é uma direção. Você não fez simplesmente um bom trabalho para a vida deles funcionar, não. Você está apontando um caminho, porque isso vai definir, inclusive, quem vai e quem não vai. Isso vai definir de maneira clara o seu próximo onde. Pra você não ser esse cara também que dá certo em qualquer lugar, porque você é um tipo de pessoa que todo mundo quer. A composição de vocês é tão boa que vocês dariam certo em qualquer lugar, que todo mundo quer. Mas não é isso. E como você tem um certo grau de resignação, você até topa servir todo mundo em qualquer lugar e você não vai ter crise com isso. Mas você não é bom filho. Você foi chamado para ser pai. Você está colocado aqui para definir uma genética. Mas aí entra. Entendeu, né? Gerar gente da sua espécie. Então. Mas aí entra a nossa crise. É. Porque a gente não tem essa liberdade para fazer isso. Não, mas porque a gente não é da mesma raiz, né? Pois é. Tem. É só porque. Dentro da estrutura dela. Tem. É porque sabe como é que você vai saber se tem ou não? Na hora que você Faz pra imprimir ver. movimento. Faz pra ver. Enquanto vocês estiverem atendendo e servindo, você nunca vai saber. Imprime movimento, que aí você vai saber se aquilo está firme de fato ou não. Então vai ter que frustrar agora um pouquinho. Agora vocês vão entrar no tempo da frustração, que foi o que Jesus fez. Enquanto o Salvador, todo mundo queria ele. Ele está entendendo o que eu estou falando. A hora que ele trouxer um Cristo para essa relação, que ele forçar todo mundo a fazer algum tipo de sacrifício, porque ele está frustrando a expectativa de que ele vai ficar ali para sempre, aí Mas não é com relação aqui. aí nós vamos saber quem é que quer acompanhar. Na hora de comer carne e sangue. Aí é hora de saber quem está com você pelo movimento Mas eu e não acho- pelo benefício. Mas eu acho que a Ana, eu acho que ela já entendeu um pouco mais do meu ponto de vista. Nossa, Claro? Porque não é. vocês são da mesma espécie? Ela está entendendo bem o seu ponto como mãe, mas quem vai imprimir o movimento? Não é isso, não. Não é a mãe, é por causa do sistema. É o Isso. sistema. Isso, É o sistema que nós estamos isso. inseridos. Mas a mãe Que já- vai sentir e- o quê? E por causa da maturidade, o caminhar e o convivência e os anos, a gente Isso. entendeu que o sistema, Isso. tipo
Então quem sofre o problema sistemático é a mulher. Qual é a parte? Onde estão todas as coisas funcionais? É no corpo. Por isso que a mulher sofre, porque o maior perímetro de sensibilidade é a mulher. É o corpo. Todos os órgãos funcionais estão no corpo. Não tem um órgão funcional na cabeça. Mas aí você acha que isso prejudica? Não. Mas isso sem uma direção fica sem sentido. Doente. Fica doente. Por isso que agora o homem tem que assumir o papel de gerar o movimento. Então, Mas o homem, no sistema que nós temos, ele não pode gerar movimento. não, ele tem que gerar. Ele vai gerar. Mas aí tem a Pode. frustração. Tá vendo? Mas você não pode fazer Pode. isso. Pode. Sob o peso de gerar o quê? Uma frustração, uma ruptura. Porque o homem só gera fazendo a ruptura. A mulher tem o ímen. Homem não tem ímen. Aí Homem tem descobre a essência pênis. da relação também. Mulher tem óvulo. Homem tem espermatozoide. Por isso que já tem carinha de flecha. Então é o seguinte, entendeu? Pegou essa, Bruno? É. O homem bate, a mulher abre. Eis que estou à porta e bato. Então, tá vendo? Como é que são papéis distintos? Sim, ela entende isso. O que ela Isso. está querendo dizer é que eles se submeteram e tiveram em acordo. Não, eles ainda não se submeteram. Eles Ah, estão eles estão há 20 sofrendo. anos. Não. Eles estão 20 anos fazendo o trabalho deles. Então, Então agora eles vão E a saber. gente entender. Eu vou parar aqui, né, pra ir no banheiro um pouquinho, não? Pode Você ser. não precisa. Beleza. Vocês só vão saber agora o que de tudo que vocês fizeram realmente ficou ou não, a hora que imprimir o movimento. Pode ficar tranquilo. Eu acho até que trazendo um novo diálogo Pode ficar tranquilo. para a estrutura, sabe, André? Dizer, olha, nós estamos pensando sobre o sabático, vamos estudar sobre isso? Porque às vezes ele não consegue pensar ainda, porque ninguém movimentou para isso, né? Tá vendo como é que ninguém sabe de dor igual a mulher. Por isso que quando Jesus quis falar de dor, falou de mulher. Eu entendo a Lana na dor dela e nem discuto. Porque a hora que Jesus quis falar de dor, ele falou da mulher, não falou do homem. O homem sabe de morte, a mulher sabe de dor. Porque quem está sofrendo dor é a mulher que está para dar a luz, tá vendo? E por que ela sofre dor? Porque é a contração, é a ruptura do quê? Do sistema. O óvulo é um sistema. Não, O espermatozoide é o quê? Uma direção. Eu sei, é o útero. É o útero onde aquilo está sendo gerado. Agora vai ter que fazer o quê? Para dar a luz à criança vai ter que fazer o quê? Uma ruptura? Agora, deixa eu te explicar o caráter da estrutura. Ela não é maligna, ela Não. só é pragmática. Pragmática. E para ela é não só ficar isso, maligna, vocês você também- tem que ir lá e fazer o quê? Até A agora ruptura. vocês tiveram acordo nisso. E tá tudo Para certo. tudo que vocês viveram. Agora vocês estão querendo empreender uma coisa que a estrutura ainda nunca empreendeu. Quem sabe vocês vão Mas ser os- beleza, os mas protagonistas a estrutura não tem que pra empreender. trazer. Por isso, Andréia, eu não sofro a estrutura. Eu faço a estrutura me sofrer. Exatamente. Vocês vão ter que ter ousadia. E aí quem vai fazer a estrutura sofrer? Esse é o processo. Mas eu não sei se ele vai... Vai. Ih, menina, isso aqui é homem pra lascar. Tem. Ele tem. Ele só não tinha uma coisa. Eu vou te falar, não. Tem. Você sabe por que ele tem? Você sabe que você não tem, porque toda vez que Não, você ele for fazer, tem. você entra em crise. Ainda Sabe por não. quê? Eu vou te falar por quê. Ainda Porque ele não. estava sozinho. Sempre. Ele tem. Sempre estivemos. Mas agora ele aqui não tem, você ele tem. 5 igrejas aqui. Não, agora ele tem amigos. Então pega aqui. Não, mas não é Você fora- não está sozinho. Mas fora você Você tem... não está sozinho. Eu vim aqui por uma coisa, para empenhar uma palavra com o Vitor. Com todos, né? Ele não está sozinho. Lembrar E a pra dificuldade do seu marido não é porque ele não consegue. É porque, graças a Deus, ele não conseguiu. Porque senão ele ia achar que era possível conseguir sozinho. Aí ele estava estragado para sempre. Foi só o tempo da sua gestação. Elefante é 13 meses. Coelho é 3. Então cuidado, porque cada coisa tem o tempo certo da sua gestação. Não queira fazer um elefante parir como um coelho. Mas eu acho que tudo O isso tempo da tem que sua ser gestação é devolvido pra diferente. todos, sabe? Ainda que o processo seja semelhante, o tempo é diferente. Tá vendo como é que existe um onde tempo? É porque o meu maior medo é ele não dar conta e ter o mesmo problema que ele teve algumas vezes e ele teve que superar isso. Graças a Deus ele teve o problema. Porque se ele tivesse acertado sozinho, ele estava perdido para sempre.
bem, mas ele não é sozinho, ele está enganado. Porque não era o tempo. Porque também não vai ser você. O tempo dele gerar aquelas coisas, ele gerou. 5 igrejas aqui. Por isso que eu falei para ele. Eu falei, você está agora no tempo de gerar uma coisa que é um time. O tempo dele gerar outras coisas, ele gerou. Ele é um homem frutífero. Só que agora você vai sentir uma dor maior, porque ele está gerando uma coisa de outra dimensão. Como a Lana. A Lana está sofrendo aos 60 e tantos anos de idade uma dor de parto. Sofri a vida inteira. Não, mas agora ela está sofrendo uma dor maior do que ela sofreu antes. Porque também nós estamos parindo uma coisa maior. E eu já tive autoridade de dizer para ele, ó, já tô grávida. Vem constantemente mais dentro de mim. Pronto, só que agora ela está sofrendo as dores, não de quem vai ficar, a dor de quem já está.